Perceba, desse fato eu vou tirar 2 desdobramentos. Primeiro, se eu, com base no CPC, propusesse uma ação probatória autônoma antes, qual é a finalidade da ação probatória autônoma? Só uma, produzir a prova de forma antecipada. Se eu propusesse, em face de Samara, uma ação probatória autônoma, cuja finalidade era a realização da perícia, e eu constatasse que o apartamento de Samara em nada tem a ver com vazamento, vocês acham que eu ia propor a ação principal? Não. Isso previne litígios? Previne. Beleza? Vou mais além, vou inverter agora. Se constata, através da ação probatória autônoma, que o vazamento vem da casa de Samara, Samara, você chega num acordo comigo extrajudicial ou você espera eu propor uma ação judicial? Faz um acordo. Ou seja, ação probatória autônoma como mecanismo de estímulo à autocomposição e à prevenção de litígios. Beleza? Eu estou fazendo um caminho inverso agora. Eu estou tirando um regramento específico e mostrando como isso pode influenciar em sede de autocomposição. Joia? Esse foi uma, esse eu acho... Aí você pergunta assim, Borba, por que não usa na prática? Porque a galera não foi aluna de Borba. Joia? E mais, o valor das custas processuais, a celeridade para fins de resolução disso é infinitamente melhor do que uma ação convencional. Joia? Você antecipa e você já deixa resolvido. Uma vez que você sabe qual é o resultado da perícia, ou você propõe as... E mais, vamos pensar, Borbinha, se eu quiser propor a ação principal, você propõe a ação principal e a sua prova já está produzida desde logo. Você vai precisar de nova perícia? Beleza? E você ganha, através da ação probatória autônoma, também celeridade no que tange a ação principal, em se considerando a desnecessidade de produção da mesma prova técnica. Joia? E isso tem redução de custos. E a ideia do justo receio. Mas a ideia do justo receio é muito mais com a ideia de você acautelar a produção probatória, que pode não se realizar por várias razões no curso da ação principal. Mas na ideia de prevenção de litígio e de estímulo à autocomposição, o segundo exemplo do prédio é muito mais taxativo, ao meu ver. Joia? Seria mais ou menos uma ideia de exibição de documento, mas não necessariamente. Se eu apertasse um pouquinho, eu poderia dizer que a exibição de documentos caminharia no mesmo sentido, sem sombra de dúvida. Joia? Sem sombra de dúvida. A ideia é essa. Então perceba, toda a base do Código de Processo Civil é estímulo à autocomposição. Beleza? Então esse mecanismo, a ação probatória autônoma, para mim, ela é crucial para eu desenrolar uma série de coisas. Beleza? Então, é fundamental você ter em mente que, procedimentalmente falando, eu tenho mecanismos também para estimular a solução consensual entre as partes. Claro que nesse caso, e essa solução consensual dar-se-á, nos moldes do exemplo que eu falei, extrajudicialmente. Você só tem o custo da ação probatória autônoma. Joia? Você quer ver uma coisa que existe, inclusive a simplificação do procedimento? O legislador, tem horas que eu acho que falta um pouco de Sabe aquela coisa assim que criticar a língua... é fácil, né? A gente crítica é uma festa, a gente faz que nem sente. Mas na hora de ter a sensibilidade para perceber o quanto foi inteligente o legislador, a gente às vezes deixa um pouquinho isso adormecido. E eu sou um fã desse dispositivo por uma razão. Olha o procedimento da ação probatória autônoma. Quando eu proponho a ação probatória autônoma, gente, eu não tenho que provar muita coisa na petição inicial. Eu só tenho que provar, no exemplo da velha, o justo receio da prova não ser produzida lá na frente. Beleza? Se o juiz verifica a existência do justo receio, ele determina a produção da prova de forma antecipada, ponto. Sabe qual é a consequência? Não cabe defesa e não cabe recurso. É quase que um procedimento administrativo. O juiz verificou o justo receio, não dá para produzir, defere. Não cabe defesa, não cabe recurso. Por quê? E mais, o juiz na ação probatória autônoma não valora. Ele não vai dizer se o depoimento, o testemunho da velha, da senhora, se aquele testemunho efetivamente se coaduna com os fatos narrados ou não. Ele só diz, determine a produção da prova. Foi. Só.
Não cabe recurso nunca, cabe numa única hipótese. Se eu faço o requerimento de produção antecipada de prova e o juiz nega integralmente, aí cabe recurso. Fora isso, sem defesa e sem recurso. Eu tenho um procedimento absolutamente simplificado e que ganha contornos gigantescos quando eu penso em autocomposição. E mais, ainda tem mais um detalhe interessante. Sabe qual é? Perceba. Se eu propus ação probatória autônoma 7ª vara cível e quiser ainda assim propor ação principal, eu não preciso distribuir por dependência, não previne o juízo. Eu vou distribuir a ação probatória autônoma de forma livre. Ou seja, o meu papel na ação probatória autônoma enquanto juiz é verificar se cabe ou não a realização de prova de maneira antecipada. Realizei, acabei o meu processo. Já fui, não tenho mais vínculo. A ação principal volta necessariamente para cá? Não, distribua para onde você quiser. Beleza? Para não ter vinculação. Se tem razão do contraditório, até para participar da produção da prova. Beleza. Mas não cabe defesa. A lei é clara, não cabe defesa, não cabe recurso. Salvo se houver indeferimento integral. Não tem previsão específica. Beleza? Para fins de autocomposição, para mim esse é um dispositivo riquíssimo de ser abordado. Riquíssimo. Joia? Para mim é fundamental. Bom, dito isso, eu quero dar uma provocada também numa situação, e aí foi outra discussão que eu travei com o Danilo. Danilo, nessa da aula da tarde para a noite, ele estava aqui, e óbvio que a gente quase que, como a gente fala aqui na Bahia, né, quase que a gente sai na mão discutindo algumas coisas. Veja. Gente, o direito é lindo. Eu tive o desprazer, quando eu comecei a lecionar, quando eu fui entrar na determinada faculdade para lecionar, era venda casada. Eu tinha processo civil, eu queria lecionar processo civil, e aí, na época, a coordenadora disse, é processo civil e hermenêutica jurídica. A reação foi exatamente essa, sabia? Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, ou os dois, ou tudo, ou nada. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para um lado, olhei para o outro e disse, vamos encarar. Sabe, eu só sabia 4 coisas de hermenêutica. NADA, nada. Inclusive é o que eu continuo sabendo até hoje. NADA, nada. Só que nesses estudos de hermenêutica, pelo menos eu me lembro de alguma coisa, que é a ideia de conflito entre normas. Se eu tenho normas que conflitam entre si, a chamada antinomia, alguém vai ter que solucionar. E por vezes eu tenho dispositivos que se chocam. Você quer ver 2 dispositivos que se chocam frontalmente? Vamos lá. Eu estava discutindo isso com o Danilo. Aliás, eu vou mais amplo. O negócio jurídico processual tem previsão no CPC. Beleza? Por outro lado, eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, que na visão dele é considerado vulnerável. Joia? Aí eu digo, o negócio jurídico processual não pode ser celebrado quando a parte for vulnerável. Beleza? Não pode. Aí eu posso aplicar o negócio jurídico processual no CDC? Parece que eu tenho um conflito. O CPC diz que sim, o CDC diz que não. Choca? Choca. Alguém vai ter que resolver. Concordam comigo até aí? Todo mundo? Todo mundo. Beleza. Observe. Quando eu tenho essa antinomia, esse conflito, alguns critérios são utilizados para solucionar. Aí a gente fala assim, me diz um critério, Borba. A gente não é aula de hermenêutica, nem eu tenho interesse, nem sei falar. É o geralzão. Vamos pensar qual é a legislação mais nova. O que tiver de legislação mais nova, a gente imagina que é o que prevalece. CDC de 90, CPC de 2015. Qual é a mais nova? CPC de 2015. Então deveria prevalecer o CPC. Joia? Aí você fala, mas vem cá, com relação ao critério da especialidade da norma, qual é a regra especial para tratar de consumidor? CDC ou CPC? CDC.
Então, até para solucionar critério, pelo critério da antiguidade e da anterioridade, eu tenho o CPC. Mas pelo critério da especialidade, eu tenho o CDC. Como é que soluciona? Diante de antinomias dessa envergadura, e eu não sei o que fazer na condição de consumidor, tem o meu acesso à justiça inviabilizado ou dificultado? Por que eu trouxe essa discussão com Danilo? A lei de o juizado especial, veja, o Código Consumidor é 90, a lei do juizado especial é de 95 e a lei de arbitragem é de 96. Beleza? Todo mundo consegue? Consumidor 90, juizado 95, arbitragem 96. Beleza? Em 95, o juizado especial diz assim, ó, realizou a sessão de conciliação, não teve acordo, pode instituir juízo arbitral. Beleza? Todo mundo? Mas quando a lei de 96, a lei da arbitragem chega, não faz nenhum tipo de referência dizendo que isso pode em sede de juizado. Revogou tacitamente ou não revogou? É o que eu falei na aula de mais cedo. Alguém já viu falar de juizado especial cível discutir em sede de juízo arbitral dentro de juizado especial cível? Não. Será que eu posso utilizar um procedimento especial, que é o juízo arbitral, dentro do juizado especial cível? Porque se eu quiser pegar uma ação monitória, eu posso levar para o juizado? Não. Eu posso levar o juízo arbitral para dentro da lei de juizado? Veja, qual é a regra geral? Eu posso pegar procedimento especial e levar para dentro do juizado? Eu tenho aquelas exceções. Ação possessória de bem imóvel que não ultrapasse 40 vezes o valor do salário mínimo. Ação de despejo para uso próprio. São exceções. Joia? Se eu pegar a ideia do juízo arbitral, que é um procedimento especial, eu posso levar para dentro da lei de juizado? Não sei. E aí qual o problema, Bia? O problema é eu fazer uma negociação processual e ir para o juizado e o juiz recusar a eficácia e a validade. Ao mesmo tempo em que a lei permite, gera controvérsia, gera discussão. Na dúvida, o que acontece? Ninguém faz. Beleza? O que foi, Aninha? Eu estou sentindo um cheirinho de neurônio queimado? É isso? A ideia é essa. É mostrar. E o que é que a gente acha? Quando a gente vem para um curso de mediação, eu vou aprender técnica. Antes de você aprender técnica, você vai entender o porquê que a gente vai discutir a técnica. Aqui a gente não vai trazer para vocês a mera aplicação de técnica. Você tem que entender antes o que é que você vai fazer ou não. Beleza? A parte técnica, prática é importante? Sim. Mas parte técnica, prática, sem lastro teórico, você vira rábula. Você apenas faz aquilo que lhe disseram para fazer. Sem necessariamente refletir, sem necessariamente contestar, sem necessariamente ter noção daquilo que você está fazendo. Joia? Teve uma menina que eu conheci que disse assim, diante disso eu vou deixar de ser conciliadora. Eu falei, é por sua conta e risco. Joia? Mas são discussões que eu gosto de trazer para vocês. Quando eu falo ainda de jurisdição e de acesso à justiça, eu dei uma pincelada no iniciozinho, e eu queria falar o seguinte. Muitas vezes a gente pensa que o acesso à justiça, a ideia do acesso à justiça, é apenas e tão somente você permitir que a parte bata na porta do judiciário. Quando, em verdade, não é só isso mesmo. Isso eu diria que é a mínima microponta do iceberg. É o que eu falei. Será que você diz, judiciário, eu estou aqui disponível, eu, judiciário, estou disponível para resolver o conflito de interesse. Isso, por si só, seria acesso à justiça? Claro que não. A partir do momento que a própria estrutura estatal, que o próprio Estado impõe o recolhimento de custas para o ajuizamento de ações, veja, só pode ir para o judiciário está lá, mas só pode ir quem tiver grana. Isso é acesso à justiça para todos? Não. Isso é um filtro que o poder judiciário, que a própria estrutura estatal, não necessariamente o poder judiciário, que o Estado como um todo impõe em termos de restrição de acesso à justiça. Concorda? Porque a gente se pergunta, alguém já se perguntou por que existe o benefício da assistência judiciária gratuita? Não se apenas diz, tem um benefício da assistência judiciária gratuita, não é isso? Mas por que tem? Para você equiparar e permitir o acesso à justiça tanto daqueles que têm recursos, como daqueles que não têm recurso. Você quer ver outra coisa? Quando eu falo de tutela provisória de urgência, o juiz pode conceder tutela provisória de urgência? Pode. Mas ele pode exigir caução? Pode. E essa caução vai ser dispensada quando a parte for
hipossuficiente economicamente. Senão, não existe sentido na previsão de um instituto que é limitante e limitador por si só. Eu vou conceder a tutela provisória desde que você tenha grana. Então você permite o acesso à justiça, mas você não dá condições para a efetivação daquilo que você obtém em juízo. Você permite que ele tenha acesso, mas diz, tudo bem, eu vou deixar você entrar, mas lá dentro você só se movimenta se você tiver grana. Isso é acesso à justiça? Não. Não. Beleza? Eu vou ter uma série de... Muito se discutir, eu vou pegar outro exemplo, ação rescisória. Quando da propositura da ação rescisória, como condição de procedibilidade, eu tenho que fazer, o autor tem que fazer o depósito prévio de 5% do valor da causa, como condição de procedibilidade, joia? E esse valor, em determinadas circunstâncias, vai ser revertido em favor da parte contrária. Veja, independente da consequência, eu tenho que fazer o recolhimento de 5%. E aí muito se discutia no seguinte sentido, pera lá, se eu for beneficiário da justiça gratuita, o benefício da justiça gratuita contempla o pagamento dessas custas? Se eu tiver a justiça gratuita, eu estou isento do recolhimento desses 5% ou não? Hoje prevalece o entendimento que sim, mas durante muito tempo a controvérsia pairava no nosso ordenamento. Ou seja, eu só posso propor ação rescisória se eu tiver grana, senão eu não posso. Eu tenho assistência judiciária gratuita, mas ainda assim eu era obrigado a recolher 5%. Vamos pensar uma ação de 500 milhões de reais. 500 mil reais, tem que recolher quanto? Graças a Deus, o entendimento hoje pacificado é beneficiário da justiça gratuita, e esse benefício contempla os 5% referente à propositura da ação rescisória. Então, basta que exista a previsão de ação rescisória para acesso ao Poder Judiciário, para fins de rescisão do julgado que transitou? Não. Você tem que permitir, no curso do processo, que se obtenha não só uma decisão, mas a efetivação da própria decisão. Joia? Agora veja, chegando em juizado, que coisa interessante. Até 20, juiz postulante, eu posso ir sem advogado, não posso? Posso. Se eu tiver sem advogado, decisão em primeiro grau improcedente. Se eu quiser recorrer, eu vou com ou sem advogado? Com. Interessante, né? É aquela história, eu lhe dou o doce, aí na hora que você abre o pacotinho do doce que vai comer, eu tiro. Sabe por quê? Qual é a ideia de você permitir? Você amplia o acesso ao judiciário quando você permite que em sede de primeiro grau de jurisdição, a parte não precise recolher custas e esteja desassistido de advogado no juizado, não é isso? No juizado, para ajuizar a ação, preciso recolher custas? Não. Preciso de advogado? Não. Mas se tiver recurso, eu preciso ou não preciso? Preciso recolher custas? Preciso. Preciso de advogado? Preciso. Vou coçar o bolso? Vou. Que tipo de acesso à justiça é esse? É acesso à justiça até um determinado período? Resolve ir até o final? Quer dizer, metade do processo eu vou sem advogado e depois eu preciso de advogado? Seria isso uma falácia? Porque o juizado especial tem por finalidade, simplicidade, permitir que todo mundo venha a mim, venha a mim, venha a mim, até onde eu quero. Beleza? Mas eu posso ir sem... Eu posso ter assistência judiciária gratuita para fins de ter posição de recurso e ficar isento do preparo e do advogado. Mas aí você pode deixar e o advogado vai fazer percentual e vai ganhar ao final. Ele vai tirar 30%, 20%, 1%, seja lá do que era para ser seu. Mas tem advocacia pro bono, junto com Santa Irmã Dulce. Porque o Estado não tem aparelhamento para a Defensoria Pública dar suporte para todos. Concorda? Quantas vezes você viu a Defensoria Pública atuar no Juizado Especial Cível? Quantas? Eu canso de ver, primeiro grau de jurisdição sem advogado, vai recorrer, o cara fala assim, e agora? Preciso de advogado. Defensoria Pública vai? Não. A falta de aparelhamento do Estado com relação à Defensoria Pública, isso é dificultar ou inviabilizar o acesso à justiça? De que adianta você dizer até o primeiro grau você vai sem, depois você precisa? Não tenho grana para pagar advogado ou não tenho assistência fornecida pelo próprio Estado, que seria a Defensoria Pública. Isso é acesso à justiça. Não estou falando de política não, tá? Sem partidarismos e sem visão política. É visão prática. Será que é acesso à justiça?
Beleza? E aí, a gente tem a chamada autocomposição. O que a doutrina borbiniana chama de autocomposição forçada. Diante disso, o que é que a parte faz? Celebra um acordo. Entre eu ter que contratar um advogado e correr o risco de ganhar ou não, ainda perder uma fatia do meu bolo, eu faço um acordo. Essa é uma autocomposição voluntária ou uma autocomposição imposta pelo sistema? Não sei. Não sei. Eu não estou dizendo que sim ou que não. Estou lançando a discussão. Você quer ver uma coisa interessante? Voltando para a audiência de conciliação e mediação prevista no procedimento comum. Está dito lá, num dos parágrafos do 334, que as partes devem estar assistidas por advogado ou por defensor público. Beleza? Ou seja, a presença do advogado ou do defensor é obrigatória. O meu sonho de consumo era fazer um estudo aqui no estado da Bahia. Como eu faço muita audiência, eu trabalho muito com direito de família, eu canso de verificar nas audiências de mediação no âmbito do direito de família que a parte deveria estar assistida pela defensoria pública, mas o defensor público não está presente. Será que o poder de negociação de alguém se bate à porta da defensoria porque não tem recurso financeiro, não necessariamente, mas provavelmente dispondo de uma situação sociocultural não tão privilegiada? Será que eu tenho equiparação de armas nesse sentido? Será que um acordo celebrado de um lado tendo um advogado e do outro uma parte desassistida pela defensoria pública, será que efetivamente eu falo em paridade de armas? E você sabe o que é o pior? É que esse acordo vai ser homologado. Eu desafio a você ver uma decisão do juiz dizendo que o acordo não foi homologado em razão da ausência do representante da defensoria pública. Isso é você viabilizar acesso à justiça? O Poder Judiciário está lá, não está? Venha, mas você vem nessas condições. E aí qual o detalhe? Na condição de conciliadores ou de juízes leigos, de que forma a gente se comporta diante disso? Será que vocês vão ter peito de dizer, sem defensor não tem acordo? Quando na verdade o magistrado vai dizer, aqui é assim. A gente cumpre as regras por simplesmente cumprir, porque eu preciso do dinheiro? Ou vocês lembram que foram alunos de bordo uma vez na vida? Ou ainda que ganhem o dinheiro, tenham esse tipo de reflexão. Não precisa concordar, mas reflita comigo. Porque a condução da audiência da sessão de conciliação será feita por vocês. E aí? Não sei. Será que mediação, conciliação e arbitragem é só Não. É mais embaixo. Se eu entendo o sistema, eu entendo como me comportar? Eu tenho base para refletir e saber que tipo de posicionamento eu vou tomar ou não? Sim. Por isso essas aulas inaugurais. Beleza? É um pouquinho diferente. O que foi, Bia? Posso só colocar mais um pouquinho de pimenta nessa brincadeira? Vamos lá. Eu sou réu. Autor réu. O Código de Processo diz que eu posso comparecer, ou melhor, eu posso comparecer pessoalmente à audiência, eu mesmo posso ir à audiência de conciliação e mediação, ou, se eu não quiser, eu não vou. Serei representado por uma terceira pessoa, desde que a terceira pessoa esteja munida de procuração com poderes especiais para transigir. É isso que diz a lei. Poderes especiais para transigir. Munido de procuração com poderes especiais para transigir. Beleza? Eu chego na audiência. E apresento, eu vou na condição de... O réu não vai, não sou advogado, tá? E eu vou na condição de representante do réu e levo uma procuração com poderes especiais para transigir. Tudo correto? Não.
O conciliador, um mediador, diz que eu preciso que essa procuração, era necessária que a procuração fosse outorgada por instrumento público, quando na verdade a lei não exige. E aí eu disse, por quê? Porque o juiz disse que é assim. Eu estou jogando a batata quente para vocês. É isso que vocês vão encontrar. Faz o quê? Descumpre? Ah, mas tem uma portaria interna do Tribunal de Justiça. Eu nunca vi portaria interna de Tribunal de Justiça revogar Código de Processo, que é lei federal. Será que esse tipo de deliberação é facilitar, viabilizar ou ceifar o acesso à justiça? Por que institutos como a ação probatória autônoma não são propagados, não são estudados, não são veiculados, não são midiáticos? Por que o negócio jurídico processual é abafado? Será que isso tem repercussão com relação à ideia de acesso à justiça? Não sei. O que é que você acha, Aninha? Oi? Não sei. Aliás, já deixo a deixa para convidá-los mais uma vez ao curso de pós-graduação em Civil e Processo Civil. Somos coordenadores eu, Danilo e Fernanda Barreto. Essa é a ideia de um curso de pós. É futucar, é estimular, é provocar, é refletir. Não com aquela ideia de imposição ou reprodução de conhecimento, e sim construção recíproca de conhecimento. Joia? A gente constrói a aula junto com vocês. Em razão dessas discussões, a gente constrói o nosso conteúdo, a nossa discussão. Joia? Mas é para estimular o senso crítico, trazendo, óbvio, a aplicação prática. Não é só teoria. Mas sem lastro teórico, não tem como discutir. Fica igual menino pequeno, sim porque sim, não porque não. Não, para. Joia? Eu digo, eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você diga, poxa, pelo menos o que Borba está dizendo tem fundamento. A minha discussão com o Danilo, ela é sempre muito proveitosa. 99% das vezes eu discordo dele, 100% das vezes ele discorda de mim, mas pelo menos concordamos que esse filho da mãe traz um argumento absolutamente bem fundamentado. Esse é o bacana. Joia? Mais uma vez, então, começando dia 23 de novembro, a gente vai trazer uma pós de civil e processo civil com um viés um pouco diferente. Eu puxei a responsabilidade para fazer a ementa e se eu faço a ementa, não é ementa convencional. Você pode ter certeza. Eu estudei só umas 42 ementas de cursos de civil e processo civil, todas do Brasil, resumindo. E o que todo mundo faz? Com todo respeito, mas não é o meu perfil, reproduz a graduação. Obrigações, ele pega a aula de obrigações da graduação, quando muito aprofunda um pouquinho. Ele pega a aula de direito de família, que é da graduação, e aqui aprofunda um pouquinho. Eu disse, para com isso, esquece. Negativo. O que é que eu quero? Eu quero, dentro do eixo civil e processo civil, bater uma bola com vários ramos do direito. Exemplo, responsabilidade civil do Estado em caso de não fornecimento de serviços essenciais de saúde. Quando falta um leito no hospital público, e aí, como é que eu faço para o poder público cumprir isso? Ele pode ser responsabilidade civilmente? Se o SUS tiver que fornecer o medicamento e não fornecer. Se o Estado tiver que fornecer. E como é que eu faço a tutela processual dessa pessoa? Veja, eu estou fazendo a interface de direito civil, processo civil e direito administrativo. Beleza? Eu quero fazer a interface do direito de família com a Lei Maria da Penha. Tem repercussão? Tem. Se vocês estudarem com um pouco mais de profundidade, vocês vão ver que eu posso pedir alimentos provisórios quando eu fizer o requerimento de medida protetiva. O juízo referente à violência doméstica pode deferir alimentos provisórios. O que no início do raciocínio a gente pensa, só o juízo de família tem competência para isso. Não. Então eu quero bater uma bola, direito de família e direito penal. Eu quero falar de reflexos tributários no direito das sucessões. É muito fácil. Eu sou herdeiro, vou receber, né? Beleza. E qual é o reflexo sucessório disso? Que tipo de imposto? Quando eu pago, quando eu não pago? Por quê? Porque tem repercussão prática. Beleza? Eu quero falar de direito civil no aspecto notarial. Eu posso fazer o reconhecimento de multiparentalidade no cartório extrajudicial? Posso. Como? Não sei. Aula da pós. Beleza? Eu quero falar, por exemplo, de possessória. Eu quero pegar a ideia toda de posse e propriedade e trazer esse entrelaçamento de posse e propriedade e repercussões processuais. Falar de alimentos numa aula de pós é normal.
Na nossa ementa tem alimentos internacionais. É diferente. É aquela história. Se você quer ser mais um, faça exatamente o que todo mundo está fazendo. Se você sabe alimentos internacionais, você vai ser contratado por gente que tem muito ou que tem pouco? Que tem muito. Porque normalmente as ações que envolvem alimentos internacionais, os clientes têm uma envergadura um pouco maior. E eu quero que vocês cheguem no máximo. Beleza? Então toda ementa da pós está estruturada com essa interface do direito civil, do processo civil, com outros ramos do direito. Joia? Veja. Vou trazer uma situação interessante para vocês de acesso à justiça, tá? E aí muita gente fala assim, o direito probatório tem que ser amplo e restrito, poderes instrutórios do juiz, pode o juiz, no curso do processo, de ofício, determinar a realização da prova que ele entender pertinente, maravilha. Olha que coisa interessante. Uma ação de investigação de paternidade pós-mortem. Joia? Primeira ação de investigação de paternidade, procedente, reconheceu a paternidade, só que reconheceu e o pai não fez exame de DNA. Não fez. E aí tem uma súmula do STJ que diz que presume-se que ele é pai em razão da recusa injustificada. Beleza? Maravilha. O pai transita em julgado, o pai morre. Joia? O que acontece? Tem uma ação rescisória visando, proposta por uma das filhas, uma ação rescisória, justamente para desconstituir o julgado. Em que sentido? Agora, eu quero fazer a prova no meu pai para mostrar que ele não era o pai biológico da outra pessoa. Todo mundo entende? Veja, Joaninha ajuiza uma ação contra o pai. Tá? O pai se recusa a fazer o exame de DNA. Se ele se recusa de maneira injustificada, por presunção, admite-se que ele é o pai de A. Esse processo transita em julgado e já foi. O pai morre, beleza? B, em tese, irmão de A, e resignado diz, não, eu vou ajuizar uma ação rescisória para fazer com que aquela prova, exame de DNA, que não foi produzida, seja produzida agora. Porque eu tenho certeza que se eu fizer o DNA em meu pai, vai mostrar que meu pai não era pai de A.